por essa noite. Te agradecemos, Pai bom, o Senhor é maravilhoso. Deus de paz, Deus de graça, Deus que tem derramado sobre as nossas vidas de sabedoria, da Tua unção. Pai, nós reconhecemos a Tua presença manifesta nesse lugar. Reconhecemos o Teu soberanio. Reconhecemos, Pai, a dependência que temos do Senhor. Reconhecemos que estamos aqui para Te dar o culto verdadeiro, racional, o culto, Senhor, que procede de um coração grato por tudo que o Senhor tem feito, mas também por aquilo que o Senhor ainda fará. Pai, eu Te agradeço por mentes e corações rendidas à ministração da Tua palavra. Que não seja eu, Pai, que não seja algo vindo, Senhor, de sabedoria humana, mas que seja o Teu Espírito falando conosco nessa noite. Oramos por toda mente inquieta se rendendo à exposição da Tua palavra. Eu oro por aquele que chegou aqui doente saindo curado, em nome de Jesus. Eu oro por aquele que ainda não teve encontro com Cristo, sendo convencido pelo gracioso Espírito Santo. Eu oro por aqueles que estavam distantes, voltando para casa. Eu oro por famílias fortalecidas. Eu oro, Senhor, por casamentos fortalecidos. Eu oro, Senhor, por o de repente de Deus, o mais de Deus se manifestando na nossa vida. Como é bom ser igreja. Te agradecemos pelo privilégio de levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. Te agradecemos porque temos liberdade no nosso país para fazer isso, e ninguém vai nos tirar, Pai, porque nós somos o povo de Deus nessa terra, o povo mais feliz dessa terra. Oh, Pai, nós Te agradecemos. E se esse fosse o nosso último culto, como nós cultuaríamos a Ele? Se esse fosse o seu último culto, honrando e agradecendo ao Senhor, como você faria ele? Se essa fosse a última oportunidade aqui na terra de engrandecer o nome do Senhor, como você faria isso? Com certeza você não hesitaria, você se renderia, você daria toda a intensidade. Talvez não seja o nosso último, talvez. Mas uma coisa é certa, querido, Ele merece toda a nossa intensidade nessa noite. Ele merece a sinceridade do nosso coração. Ele merece a inteireza do nosso coração. Nós não queremos fazer isso, Senhor, porque já se tornou habitual para nós. Nós não queremos fazer isso, porque já se tornou comum vir à igreja no domingo à noite. Nós não queremos fazer isso de qualquer forma, Pai. Que o temor do Senhor direcione tudo que acontecerá nessa noite, para a honra, glória e louvor de um só, e o nome dele é Jesus Cristo. Oh, Te agradecemos, Jesus, amado Jesus. Em o nome de Jesus, quem crê diz amém. Fala com a pessoa perto de você, antes de você sentar. Diz como é bom congregar com essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, louvor maravilhoso. Vocês podem sentar. Já já a gente chama vocês de novo. Oh, glória a Deus. Você está feliz? E Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Queridos, que alegria, que honra é poder congregar, não é assim? Não é bom, gente, a gente no domingo à noite poder estar aqui, levantando mãos santas, ouvindo da palavra, participando e dando ao Senhor o nosso culto verdadeiro, racional, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Ao nosso, porque eu primeiro ouvi o ouvido mais perto ao meu. Amém? Então certamente o Senhor também vai me alcançar nessa noite e vai te alcançar nessa noite. Coloca a tua expectativa no Senhor. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, conselho de um pastor
Querido, eu tenho incomodado, eu acho que essa é a palavra mesmo. Eita, já vai começar assim, né? Mas é porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho qual ele ama, amém? Se esse bichinho aqui, ó, abençoado, não está te servindo para você ler a Bíblia na hora do culto, eu queria te pedir, por gentileza, não deixe ele tirar a tua atenção. Amém? Pastor, mas é porque o negócio do trabalho, a notificação, eu estou esperando a ligação. Ei, nada é mais importante do que aquilo que o Senhor vai falar conosco. Daquilo que Ele já começou a falar. Amém? Amém ou não amém, gente? Precisamos resgatar esse lugar de reverência, temor ao Senhor. Bem sabemos que, graças a Deus, nós somos livres. Nenhuma religiosidade há mais, né? Estamos vivendo numa nova aliança. Mas, queridos, que a gente não perca a reverência total, aquilo que o Senhor está fazendo. Esse lugar ainda é santo, amém? O que acontece, sim, você é santo, uma brasa viva que encontra outra brasa, e esse lugar aqui fica um lugar maravilhoso para adorá-lo, mas nós não podemos perder ou deixar o diabo nos distrair naquilo que o Senhor tem tentado falar ao nosso coração, amém? Então, novamente, se isso aqui não for algo realmente urgente que você precisa estar aí olhando, e se não for por motivo de você acompanhar a Bíblia, eu queria te pedir cuidado para você não perder a tua atenção nessa noite, amém? Bom demais, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, tenho algo no coração para compartilhar, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, quero também fazer menção aqui, como o pastor Ricardo bem falou, né? A gente vai ter um encerramento aí dos grupos de conexão, venha para cá, vai ser um tempo maravilhoso, e nós teremos também a conferência Raízes dos jovens e adolescentes da nossa igreja, tá bom, gente? As jovens é de 0 a 100 anos, se você tem de 0 a 100 anos, então você pode e deve participar dessa conferência, só reiterando, na verdade, retificando, foi o que eu disse, retificando a informação. A conferência ela tem um valor a ser investido, depois os meninos dos jovens vão passar para vocês, tá bom, gente? Tudo bem? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quem a Bíblia diz, as minhas contas estão pagas. Glória a Deus. Quem não abriu ainda diz, as minhas também. Tem gente que diz as duas vezes, né? Mesmo já tendo aberto. Para garantir que está pago mesmo. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nós vamos ler o que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta. Ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, diga, está falando comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria que você repetisse comigo, firmes, inabaláveis, sempre abundantes. Foi só um ensaio agora, vamos repetir novamente, diga assim, firmes, inabaláveis, sempre abundantes. O tema da ministração essa noite é constantes e sempre abundantes. Amém? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Enquanto eu orava ao Senhor e perguntava sobre aquilo que a gente pode falar nessa noite, veio forte o meu coração a respeito desse tema, e vamos ver onde o Senhor vai nos levar também. Nesse mesmo versículo que nós lemos aqui, na versão A Mensagem, na verdade, a paráfrase, a mensagem diz assim, diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Olha só o que a paráfrase, a mensagem diz. Diante de tudo isso, prezados irmãos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Essas duas palavras, querido, que nós lemos aqui, nós vamos chegar na terceira, que é abundantes na obra, mas eu queria primeiramente focar com você nessas duas palavras, firmes e inabaláveis. A gente precisa também extrair o conceito ou o significado
daquilo que a palavra quer dizer. No grego, que o Novo Testamento inteiro foi escrito do grego e foi traduzido para o nosso português. E às vezes alguma palavra ou outra, quando traduzido do grego para o português, pode perder a essência e o valor que tem nelas. Mas olha só o que essa primeira palavra firmes, no grego é edraios, ela dá um sentido de estar sentado, firme, imóvel, constante, inabalável. E a segunda palavra, a palavra inabalável, vem do grego ametakinetos, alguma coisa assim, tá bom? Repita comigo, ametakinetos. Olha que chique, já tá falando grego aí, ó. Mas menino, tá vendo? E ela dá o sentido de inamovível, firme, estável, firmemente persistente. Todas essas definições eu coloquei no nosso dicionário do português para trazer uma definição do que o nosso dicionário traz a respeito de constância. E olha só a definição que ele traz. Constância é uma característica de algo ou de alguém que permanece por um longo tempo no mesmo estado, forma ou condição. E ele diz também continuidade. Vou dizer para você novamente a definição do nosso dicionário. Característica de algo ou de alguém que permanece por um longo tempo no mesmo estado, forma ou condição. Continuidade. Agora eu quero que você vá comigo, por gentileza. Deixa eu achar aqui. Esqueci de botar a referência. Só um minutinho, tá, gente? Para achar a referência certinha aqui para vocês. Filipenses. Irmãos, depois eu passo, tá? Você vai ler comigo aqui, eu esqueci de colocar, você me perdoa por isso. É o versículo que diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim, não me desgosta, alguém achar e me diz, tá bom? Para a igreja também poder abrir. E é segurança para vós outros, Filipenses 4, 8. Foi o que eu disse? Eu não tinha dito isso, não? Não, não é 8 não, tá vendo? 4. Não, ó, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Foca comigo, depois a gente acha a referência aí, você vai ler. 3:1, olha aí. Filipenses 3:1. Abre comigo aí, para você ver que não é o pastor que está inventando. Filipenses 3:1, o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança, diga comigo, segurança, para vós outros, que eu vos escreva sobre as mesmas coisas. Diga comigo também, mesmas coisas. Querido, nós vivemos um tempo onde a gente precisa ter um cuidado, né? A todo tempo, a novidade, aquilo que é os jovens chamam isso do hype do momento, aquilo que está, em evidência, aquilo que está ganhando aí uma moda, e nós precisamos ter o cuidado, porque quantos sabem que é o feijão com arroz que nos mantém de pé? E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele vai, depois desse versículo, falar algumas recomendações aos irmãos lá em Filipe. Ele diz, irmãos, é segurança
que eu vos escrevo a respeito das mesmas coisas. O que o apóstolo está dizendo? Olha, eu vou falar algo que certamente vocês já ouviram, mas isso é segurança para nós, porque a gente não precisa, querido, estar buscando qual é a revelação do momento. Aleluia! A gente não precisa estar buscando qual é o hype do momento, a gente não precisa estar buscando qual é aquilo que está em evidência, ou aquilo que está na moda, porque nós temos a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo diz, as mesmas coisas são segurança para a gente, ouvir sobre as mesmas coisas. A bênção de fazer a mesma coisa, querido, sem desanimar, porque quantos sabem que fazer a mesma coisa, ou empenhar constância nisso, é necessário um esforço da nossa parte, sim ou não? Para fazer a mesma coisa, vai de um lugar onde no início, natural, o ser humano começa com a empolgação inicial, começa com todo aquele gás, e é natural do ser humano, querido, que a gente vá aos poucos, às vezes desmotivando, fazendo as mesmas coisas. Pode ser que a gente vá para um lugar de naturalmente ir se desmotivando. Mas quantos sabem que com o reino de Deus, com as coisas espirituais, a gente não pode fazer da mesma forma? O apóstolo Paulo, na verdade, diz, olha, segurança que eu vos escreva a respeito das mesmas coisas. Que mesmas coisas são essas, pastor? Eu quero citar algumas para vocês aqui. A mesma Bíblia. Eita! Como assim, pastor? Abrir a sua Bíblia todos os dias, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que não seja conveniente, mesmo que você não tenha na sua carne motivo ou motivação nenhuma, olhar e dizer assim, esse livro tem transformado a minha vida, eu preciso me alimentar dela todos os dias. Não é, querido, só quando a gente está aqui num domingo à noite, não é só quando a gente vem no culto do Espírito. Sabe que, infelizmente, tem alguns irmãos que deixam para abrir a sua Bíblia só no culto de domingo. E eu te pergunto, querido, como você vai resistir ao dia mau? Como você vai se manter firme na fé? Como você vai colocar o diabo para correr, se você não se alimenta desse livro que tem o poder de transformar a nossa vida? A Bíblia diz que a palavra em nós implantada tem o poder de salvar a nossa alma. E essa palavra, querido, não pode perder o valor para nós. Diga assim, eu amo a palavra de Deus. Não, diga de novo assim, diga, eu amo a palavra de Deus. Outra coisa, pastor, que nós precisamos empenhar essa constância e fazer as mesmas coisas, é a mesma vida de oração e consagração. E quando eu digo mesmo, querido, isso aqui não isenta do valor, da essência, daquilo que é poderoso, porque como eu disse, a gente precisa romper. Menino é que precisa todo dia estar buscando motivação na sua alma. Menino, querido, pessoas que não passaram ainda da fase de infância, e a gente vai ler isso na palavra, é que precisa estar todo dia, chegue cá meu filho, venha cá, ó, toma aqui um leitinho para você, venha cá, né? Eu tenho uma criança de 1 ano e meio em casa, e a gente precisa estar fazendo isso com ele. Mas olha só, a gente já tem implantado o valor. Eu falei para você que a primeira coisa que nós precisamos dar esse valor das mesmas coisas, e Paulo está dizendo que é segurança para a gente já tem implantado isso dentro da nossa casa. Caleb pega a Bíblia dele assim, e quando ele vê Jesus, ele já dá um cheiro em Jesus assim, sem a gente pedir, ele vai lá e dá um cheiro em Jesus. Quando ele acorda, a gente bota a Bíblia dele lá. Pode ser que você diga assim, pastor, mas ele nem entende o que é a Bíblia ainda. Mas a gente já está colocando, querido. A gente já está lançando a semente. Porque, meu irmão, a gente não vai, de repente, quando ele crescer, dizer assim, meu filho, esse livro aqui é maravilhoso. Olha, tome, leia ele. Não, é desde agora. É desde cedo. E a gente também não pode, querido, querer estabelecer uma constância em algo que eu não vivo. Então, ainda que a gente esteja colocando lá para ele, né, esteja incentivando, estimulando ele a olhar para a Bíblia com esse valor, se ele não vê em mim e na mãe dele essa mesma prática, porque, querido, alguém já disse, né, que a fala, de repente, você falar algo de repente causa algum efeito, mas o exemplo arrasta.
Amém? A mesma vida de oração e consagração. Manter-se constante numa vida de oração e consagração. A mesma visão que nós seguimos. E abre comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Pastor Bud, o fundador do nosso ministério, todas as vezes que ele ia começar a ministrar, ele trazia esse versículo, querido, e tem um poder tão grande. Se você colocar isso para dentro aqui, deixar o Senhor comunicar o teu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos. Quantos sabem que um rogo não é um pedido qualquer? É uma súplica. Paulo está dizendo, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quantos sabem que nós temos uma visão? Se você é verbo da vida, e eu lembro que o Espírito comunicou algo aqui no culto do Espírito na terça-feira, e eu me senti também na incumbência de trazer isso para você. Queridos, nós temos uma visão. Diga comigo, eu tenho uma visão. É segurança para nós termos pessoas acima a quem a gente pode se reportar. Ontem nós estávamos, a liderança da nossa igreja, reunido lá no Verbo Praia, para um tempo poderoso lá de reunião de supervisão da grande João Pessoa. E quantas instruções maravilhosas foram liberadas, querido. E nós vamos precisar ir para esse lugar de passar, sabe, querido, se eu deixo essa superfície muito tempo aqui sem limpeza, a tendência é que vá juntando poeira, sim ou não? Você resgatar o valor dessas coisas é passar o pano e tirar a poeira, para voltar a brilhar diante dos nossos olhos. Então nós temos uma visão, diga comigo novamente, eu tenho uma visão. Nós temos uma diretoria, nós temos líderes que estão sobre as nossas vidas. Pastor, o senhor também como pastor presidente? Sim, e graças a Deus por isso. Porque eu tenho uma cobertura espiritual, que a todo tempo quando eu preciso, eu estou recorrendo a Ele e eu estou recebendo socorro da parte deles. O mundo vai dizer assim, não faça isso não, você não precisa dar satisfação da sua vida, toda a sua liderança não. Afinal de contas é a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. E nós estamos debaixo da visão, querido. Quando a gente foi assumir a igreja, o Senhor falou algo comigo. Né? Naquele anseio de dizer, pai, e aí, como é que vai ser? Sou só um menino, sei falar, e agora, meu Jesus Cristo? E o Senhor disse, você não precisa inventar nada. Se mantenha na visão. Isso não quer dizer, querido, que a gente não vai aplicar a visão local. Lembre-se, nós temos a visão macro do verbo da vida. Nós temos a visão para a nossa igreja, para o verbo central. Deixa eu saber aqui, para ver se você é um aluno aplicado aí, uma ovelha bem aplicada. Quais são os 3 pilares que nós temos na nossa igreja, gente? Vamos lá, de novo. 3 pilares da nossa igreja, quais são, gente? Pronto, amor, fé e unidade. Quando te perguntarem, você é do verbo central? Você vai dizer, sou. Eita, eu fiquei sabendo que tem 3 pilares lá, rapaz. É quase um Enem, né? É isso mesmo, você vai dizer sim. E quais são os 3 pilares? Todo mundo? Pois bem. E nós temos a visão local para a nossa igreja também, que é alcançar 0,5% da grande João Pessoa. Eita, pastor, quem colocou isso? O Espírito Santo colocou isso no nosso coração. Então a visão vem dele. E nós estamos aqui como cooperadores dessa visão. Amém? Mas, querido, dentro dessa visão, nós precisamos ir para um lugar de termos cuidado. Porque, quantos sabem que lá fora, nas redes sociais, nas plataformas digitais, tem muita gente falando sobre muita coisa, sim ou não? E a gente tem que ter um cuidado, querido, porque nós somos, graças a Deus, muito bem alimentados aqui. Você não precisa, foi isso que o Espírito falou na terça-feira para a gente aqui. A gente não precisa estar bebendo de outras fontes. Quando nós temos, graças a Deus, um bom alimento que é ministrado nesse lugar.
pastor, o senhor está dizendo que eu não posso, de repente, apareceu para mim uma ministração, eu não posso ouvir, eu estou proibido. Não, de forma alguma, querido. Mas do que eu e você estamos nos alimentando? E aqui eu queria pedir, por gentileza, a ajuda aí do pessoal. Eu vou passar para você uma plataforma para você que é graduado. Quem aqui já fez o Rema? Levanta a mão. Olha o tanto de gente. Quem ainda não fez, eu vou te dar também essa expectativa no teu coração. Está aqui a nossa diretora Aninha. Dê uma salva de palmas para a nossa diretora. Aninha tem desenvolvido um trabalho maravilhoso juntamente com toda a diretoria do Rema que está aqui. E queridos, às vezes eu já falei da minha fala, eu já confessei o meu pecado aqui, né? No início, quando eu ainda era um religioso, né? Quando o Senhor ainda não tinha me libertado, né? Presta atenção aqui, peraí. Não, o povo perde o foco. Deixa eu chegar, peraí. Quando eu era religioso, eu olhava para o Rema, as pessoas dizendo assim, o Rema mudou a minha vida. Aí o religioso que em mim dizia assim, que conversa, que o Rema muda a vida de alguém. Quem muda a vida de alguém é Jesus Cristo. Oh, aleluia. E parecia até que estava sendo espiritual. E por trás dessa fala existia muita religiosidade. Até que o Senhor me ensinou, trouxe revelação ao meu coração. E disse, Welder, não é Rema instituição, CNPJ, que muda a vida de pessoas, mas é a palavra que é ministrada naquele lugar, que tem transformado a vida de pessoas. Querido, eu tive a minha vida transformada de verdade pela palavra de Deus que é ministrado no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E se você está aqui e ainda não fez, eu te deixo esse conselho do coração de Deus para você. Coloque isso como uma prioridade para esse ano. Não perde, está finalizando esse ano, os alunos já estão ministrando a palavra, e agora, fique tranquilo, é só no segundo ano, tá? E tem gente que já foi, tem um ministrando a palavra, nem deveria estar falando agora disso, né, Aninha? Mas tudo bem, é só no segundo ano, depois que você tiver craque e tal, vai ser 15 minutinhos para ministrar diante daquilo que o Senhor fez durante esses 2 anos. Mas então, você que já fez o Rema, nós temos uma plataforma, pode colocar agora, por favor, gente. Olha só, essa plataforma aqui se chama Alumni. Quem aqui já ouviu falar da Alumni? Pronto. Nessa plataforma, você que já foi graduado, já é graduado do Rema, você pode se associar e ter acesso, baixa aí, pessoal, por gentileza, a todo esse conteúdo aqui, ó. Olha o tanto de gente boa, gente. E olha só, conferência de mulheres está lá. Tem devocional, vai baixando. Tem avivamento e milagres. Tem curso de panorama bíblico, baixa mais. Tem simpósio de liderança, vai baixando. Tem, evento aqui, Criativando, que aconteceu lá na sede. Tem farol doutrinário, para você tirar todas as suas dúvidas. Tem treinamento de jovens e adolescentes. Baixa até as aulas do Rema, para o pessoal ver. JPN, você pode escolher por ministro, por evento. E você também vai ter acesso, olha só, o Rema dos Estados Unidos também, ó. E as aulas do Rema, olha só. Você vai poder escolher qual matéria você quer ouvir. Você vai poder escolher que professor você mais se identifica para estar ouvindo. Você vai poder se alimentar. Pastor, eu estou lá lavando a louça, dirigindo, indo para o trabalho. Eu posso estar escutando e desligar o celular? Sim, você pode minimizar, fazer outras coisas. E você também vai estar, enquanto você está fazendo lá, você está sendo edificado, edificando a sua fé, ouvindo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Isso nunca vai parar, gente. Então, todo esse conteúdo está disponível para você por uma anuidade no ano. É um pagamento único. E olhe lá, ainda assim, se você é casado e os dois são graduados, você vai pagar uma associação só, para os dois. E outra coisa ainda mais, gente. Você que já se graduou no Rema, você por uma única anuidade, você pode fazer o Rema todo, se você quiser, sendo alumni. E aonde você tiver, pastor Eric é o nosso representante da alumni aqui, se você tiver alguma dúvida para tirar,
Chegue para ele no final: pastor, eu não sou ainda associado, eu quero me associar na Alumni. Procura Eric no final, para você tirar as dúvidas com ele também. Mas de onde você estiver, você está viajando e de repente, rapaz, estou com tempo livre, vou ver se tem rema aqui. Você pode ir lá, durante as suas férias, sentar numa sala de aula do rema. E aqui eu quero honrar alguém, que eu fiquei sabendo que já é o 8º ano que essa pessoa está fazendo rema. Que é a irmã Zezé. Por favor, fique de pé, irmã Zezé. Dê uma salva de palmas de verdade para essa mulher. Gente, Zezé já fez o remo há 8 anos. Mas, meu irmão, você pode olhar para a vida de pessoas e dizer assim: como é que aquela pessoa se mantém constante? Vai ver o que ela está se alimentando. Novamente eu quero repetir: nós não precisamos estar bebendo de outras fontes. Quando nós temos um conteúdo aqui, querido, são mais ou menos mais de 40 mil, é isso, Eric? Mais de 50 mil horas de ministração, aula, eventos, enfim, o que você imaginar aí. Guto estava falando no Toda Terça aí, avaliando, né, o TI lá do Ministério, avaliando que o nosso streaming, né, plataformas de streaming, tem às vezes abaixo disso, não é isso, Eric? Muito abaixo disso. E a gente tem uma plataforma recheadíssima de conteúdos para você ser edificado. E às vezes a gente fica assim: não, deixa eu ir aqui, eu vou para o culto, eu faço isso. E a gente precisa assumir esse lugar de constância. Amém? Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer assim: irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. A gente está falando sobre constância, a gente está falando sobre se manter fiel, a gente está falando sobre fazer as mesmas coisas porque é segurança. Outra coisa, pastor, que é segurança, diga aí: a mesma declaração de fé que nós temos. Meu irmão, não pode se tornar algo habitual para nós. A fé que sai pela sua boca tem o poder de mudar situações. E às vezes a gente está deixando o diabo pintar e rodar, querido, fazer o que quiser na nossa vida, e a gente não abre nossa boca. Está precisando que a situação mude diante de você? Meu irmão, abra a sua boca e comece a falar a palavra da fé. Essa é a palavra da fé que pregamos. Crie, por isso falei. Não é crie, por isso fiquei mudo. Não, crie, por isso falei. Tem situação diante de você? Meu irmão, começa a falar a palavra. Nós somos um povo da fé, nós somos, querido, uma igreja que nasceu debaixo do movimento da palavra da fé, e nós não vamos soltar isso. Quantas situações já aconteceram que por meio da declaração da fé, nós vimos o quadro ser mudado, nós vemos o cenário ser mudado, meu irmão, a gente não pode perder isso. A mesma vida cheia do Espírito. Somos um povo que cremos, querido, no mover do Espírito. Ontem Patrícia ministrou de forma inspirada, meu irmão, falando sobre o mover do Espírito. O irmão Reagan disse: se nós não ensinássemos a respeito do mover do Espírito, a próxima geração, possivelmente isso seria perdido, ou será perdido se nós não ensinarmos. Como é que se ensina, pastor? Ensinando nos púlpitos, mas também praticando isso. Por isso, quando você chega aqui, não pode ser estranho. Momento de ministração do louvor, e de repente os irmãos, domingo passado isso aconteceu, eu subi, não falei nada, de repente o mover aconteceu, pessoas correram, e Deus começou a agir no nosso meio. Meu irmão, nós somos um povo pentecostal. Confessionalmente, nós somos um povo pentecostal. Amém? Então nós vamos continuar ensinando sobre o mover do Espírito na palavra. Nós vamos ter cultos inspirados pelo Espírito. Nós vamos ter cultos, querido, que a gente vai chegar aqui e de repente você, mulher, vai ter se maquiado, colocado aquele salto, e de repente talvez você saia daqui descabelada. De repente os machos vão estar suando aqui, aquela catinga de eita, macho no nosso meio aqui, de suor, né, que os homens exalam, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque quem faz esse negócio aqui é o Espírito Santo.
Só tem sentido no nosso culto se Ele realmente for Senhor no nosso meio. Se Ele nos governar, direcionar para onde o nosso culto está indo. A mesma igreja, lembre-se, a gente está falando sobre, o apóstolo Paulo disse, é segurança que eu vos escreva a respeito das mesmas coisas. A mesma igreja, como assim, pastor? Você que está aqui, e você já faz parte dessa igreja há 5, 10, 15, 20, talvez mais, né? Os verbossauros no nosso meio. Deixa eu dizer para você, meu irmão, esse lugar tem te acrescentado muito. Esse lugar tem me acrescentado muito. Que bênção essa igreja. O apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus, querido, capítulo 10, versículo 25, não abandonando, pois, o hábito do congregar, como é de costume de muitos. Você não é um desigrejado. Diga comigo, eu não sou um desigrejado. Portanto, já que você não é um desigrejado, congregue. Venha para os cultos, participe dos eventos, participe do culto do Espírito, não falte culto, é o conselho do seu pastor. E um adendo aqui, chegue na hora certa. Querido, o Verbo da Vida tem algo muito certo. A gente não vai, de repente aconteceu um negócio e tal, eita pastor, não sei o quê, deu 6 horas, a gente vai começar o culto. Vivian falou isso aqui, eu quero reforçar. Louvor não é a gente querendo encher linguiça para você, esperar você que está querendo chegar atrasado. Eita, está ficando quieta aqui. Diga assim, fala Deus. Então, congregue, chegue na hora. Não falte culto, querido. Eu não estou dizendo com isso. Nós não vamos levar para um extremo, amém? Se você tem um trabalho, né? Se você tem programação, de repente, pastor, tem algo da família, eu preciso estar. Nós temos ensinado na nossa igreja sobre priorizarmos família. Mas, querido, nós precisamos de estar equilibrado. A gente não pode usar um pretexto também para sustentar uma desculpa. Amém? Congregue, não deixe de congregar, meu irmão, porque é aqui que a gente é salvo. É aqui que a gente, querido, é como aquele, se você perder um episódio, de repente, de uma série, você vai ficar perdido no que aconteceu. Você vai tentar assistir no outro episódio, você vai ficar perdido. Todo encontro aqui é valioso. E a gente não faz acepção de quem está ministrando, né? Porque eu gosto do irmão que fala mais alto, que fala mais baixo, outro que se move assim, outro que se move assado. Não, querido, porque é o Senhor usando o vaso que está aqui na frente. Uma coisa que você não pode, não passa, querido, sai desse lugar de ficar, eu vou na hora que der, na conveniência, quando for conveniente, quando eu não tiver nada para fazer, quando a programação do Faustão não for interessante, então eu venho. Tem Faustão ainda, nem sei se tem não, né? Olha, para você ver que eu não, faz tanto tempo que eu assisti televisão que eu não sei, nem sei mais. Amém, meu irmão? Porque esse lugar mais importante que você pode estar no domingo à noite. Vou dizer de novo porque isso é de Deus. Esse é o lugar mais importante que você pode estar no domingo à noite. A mesma família, ame, cuide, abraça sua família, cuide da família, meu irmão. Vai para esse lugar e dizer, Senhor, minha família é sua. E o diabo não vai poder tocar. O mesmo trabalho, seja excelente no que você está fazendo. Dê um bom testemunho, meu irmão. Porque você carrega, antes de carregar a igreja, a placa denominacional do Verbo da Vida Central, você carrega a placa de ser crente, cristão. Então dê bom testemunho lá fora, lá no seu trabalho. As pessoas precisam ver Cristo na sua vida. Seja excelente no seu trabalho, dê o melhor de você. Meu irmão, já ouvi relatos de empresários dizendo assim, é crente, eu não quero não. Misericórdia, diga assim, misericórdia. Vai chegar um tempo, querido, que eles vão querer, cadê os crentes? Porque eu quero os crentes. Porque eles são excelentes, eles são pontuais, eles são esforçados, eles vão além da medida. E a mesma renúncia. Preço de consagração, de santidade, de escolha diária, de estar
no lugar de obediência à palavra de Deus. O irmão Reagan diz: faça o que Deus diz para fazer. Preste atenção nisso. Esforce-se por ser fiel. Não importa o que aconteça ou o que venha. E deixe os resultados com Deus. Tony Cook, ele diz assim: o segredo da constância é perceber que sua dor é temporária, mas sua recompensa será eterna. O segredo da constância é perceber que sua dor é temporária, mas sua recompensa será eterna. Amém? E um exemplo de constância é o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, uma das últimas cartas dele. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Constância é fazer a mesma coisa, mesmo que a motivação não esteja ali. Mesmo que a sua carne não queira. Mesmo que a sua alma esteja gritando, faça a mesma coisa. Se mantenha constante, fiel, sirva a Deus, venha para o rema, se alimente da palavra. Sirva nos departamentos, porque enquanto você serve, você vai crescendo espiritualmente. Você vai deixando as crecas de lado, você vai tendo comunhão com os irmãos. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, mas eu estou me sentindo tão deslocado. E aí eu pergunto: irmão, você já está servindo? Não, eu não me encontrei ainda. Você quer se aproximar cada vez mais da gente? Sirva, meu irmão, entre num departamento, entre num GC, encontre um grupo de conexão para você. Só não dá desculpa para isso. Amém? Nós vamos falar agora sobre o perigo, ou os perigos da inconstância. Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Começamos a falar a respeito da constância, sobre essa segurança que é fazer as mesmas coisas, se manter fiel, ainda que independente de. E a gente vai falar sobre perigos da inconstância. Tiago, capítulo 1. Versículo 5. Olha só o que a Bíblia diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que tipo de homem, pastor, pelo amor de Deus? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O primeiro perigo da inconstância é que a inconstância mina a sua fé. A Bíblia está dizendo, ele começa dizendo: você precisa de sabedoria, peça a Deus. É bíblico. Está precisando de sabedoria, não sei o que fazer, isso aqui, essa situação no trabalho, na família, peça a Deus. Pai, concede sabedoria. E à medida que você pede, você recebe. Pai, obrigado porque eu recebo da sua sabedoria, porque a Bíblia diz que aquele que não crê ou que duvida do que acabou de orar, é um homem inconstante. E ele diz: olha, homem inconstante, não pense que você vai receber nenhuma coisa. Quanto sabe a revelação dessa noite? Que coisa alguma é coisa nenhuma. Quem aqui quer receber coisa nenhuma? Levanta a mão aí. Ninguém, né, gente? Para manter um lugar onde a sua fé está ativa, você precisa ir para esse lugar, crer no Senhor. Acabou de orar: Pai, me dá sabedoria. Sabedoria para conduzir essa situação. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. E na mesma hora você recebe disso. Pai, eu te agradeço por essa sabedoria que o Senhor acabou de me conceder. Eu recebo pela fé e não duvido do meu coração. Diferentemente, você de repente pede sabedoria. Em uma determinada situação você corre e diz: o que eu vou fazer? Rapaz, tu acabou de pedir sabedoria a Deus. Peça com fé, em nada duvidando. Amém? Primeiro perigo da inconstância: a inconstância mina
a sua fé. Diga comigo, a inconstância mina a minha fé. Já viu algumas paredes que têm infiltração? Quando a gente diz mina, é aquela parede que está infiltrando e a água está tão densa lá em cima, o negócio está tão pesado, que está começando a aparecer do outro lado. Ou seja, esse lugar de minar sua fé sendo maculada, corrompida. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 14. Abra lá comigo. O segundo perigo de uma vida inconstante. Efésios capítulo 4, versículo 14. Você está recebendo algo nessa noite? Olha o que a Bíblia diz. Ele está fazendo o contexto aqui, ele está falando a respeito do ministério, serviço dos santos. Versículo 3 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No versículo 14 ele vai dizer, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O apóstolo Paulo, querido, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz, não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, que não constrói nada sólido, levado por todo o vento de doutrina. Tudo que alguém diz, hoje você crê que Deus é bom, doença não vem de Deus. Eita, aleluia. Aí de repente a situação aconteceu. Eita, mas eu acho que é Deus querendo me provar. Eu acho que é Deus que está botando isso aqui para eu aprender alguma coisa. Ei, meu irmão, menino levado por todo o vento de doutrina. Quando você vai ver alguém que está assim, está se alimentando de muitos lugares, sem um lugar definido. Então o segundo perigo de uma vida inconstante é que o inconstante não alcança maturidade. Ele é considerado, segundo a Bíblia, um menino na fé. E o apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas aos Coríntios, ele vai dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Quando passei a ser homem, eu abandonei isso. Eu abandonei essas coisas. Amém? Eu creio que eu estou falando com um povo aqui que é maduro na fé. O terceiro perigo, 1 Reis, capítulo 18. A gente está lendo a Bíblia hoje porque você ama ler a Bíblia. Amém ou não amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Vamos ler o versículo 20 para você entender o contexto. Aqui fala sobre a passagem de Elias, os profetas de Baal. Versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando? Ele está falando com o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O terceiro ponto sobre um perigo da inconstância é que o inconstante, por não ter suas convicções fortalecidas, é inseguro, é instável. Alguém sem segurança, uma pessoa instável, uma pessoa que hoje é, mas amanhã pode não ser. E Elias, falando ao povo, ele traz essa exortação. Até quando vocês vão estar titubeando aí entre dois pensamentos? Hoje Deus é bom, mas amanhã não. Hoje eu creio em Deus e a palavra da fé, mas amanhã não é bem assim. Não, meu irmão, a gente precisa entender que Deus falou, eu creio, ponto final. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nada pode mudar aquilo que nós cremos como convicção dentro de nós. Por isso, Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé não é algo voltado ao seu sentimento. A Bíblia diz que a fé é a firme convicção, parte de dentro, do coração.
A mente, querido, lá na sua mente, nas suas emoções, você não encontra muita coisa boa não, se ela não estiver renovada pela palavra. Mas no seu coração é onde você tem convicção fortalecida. No seu coração é onde você consegue dizer assim: eu não arredo o pé e eu vou crer até o fim. Porque você não é inconstante, você é alguém constante. E o inconstante é instável, inseguro. Alguém com medo, alguém desconfiado. Já falou com alguém que está meio desconfiado? Aqui na Paraíba a gente chama de desconfiado, né? Lá em Campinas é cabreiro, o povo meio cabreiro assim. Né, minha irmã? Olha lá, minha irmã lá. Meio cabreiro assim, meio desconfiado. Você vai falar com a pessoa, o semblante da pessoa denota insegurança. Revela insegurança. Mas quem está seguro, meu irmão, você pode olhar para ela, ela vai transparecer segurança. Eu quero te perguntar, qual é a situação, dificuldade, problema, informação que tenha vindo para você? Como você vai se posicionar? Meu Deus, e agora? O que vai ser? Ou você vai dizer, ei, mais uma situação para a gente vencer. Mais uma situação para a gente ultrapassar. Amém? Quarto ponto, Apocalipse capítulo 3, esse é o último, para nós indo para a finalização, para a gente ir encaminhando para a finalização. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Falando à igreja, João escrevendo, inspirado pelo Espírito, falando à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é forte. O inconstante, ele é indefinido, logo ele não agrada ao Senhor. Pastor, como o senhor pode afirmar isso? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando João, inspirado pelo Espírito, ele traz essa exortação à igreja em Laodiceia, ele diz: olha, quem dera se você fosse frio ou quente. Ora, que alguém mais insensato escrever disso? Ou que alguém mais faltando empatia, né? Porque quem dera se você fosse frio. Não, queridos. É porque nesses últimos dias não tem como a gente negociar aquilo que nós cremos. Ou a gente é, ou a gente não é. Não tem meio termo. Não tem lugar para inconstância no nosso meio, querido. Constante agrada ao Senhor. Por quê? Porque está crendo. Constante agrada ao Senhor, por quê? Porque está vivendo uma vida de fé. Pastor, o senhor está dizendo que o constante, então, é alguém que nunca erra? Não. Mas o constante, diante de uma situação que acontece, ele não arreda o pé, ou ele não flerta com a ideia de desistir no meio do caminho. Gosto de algo que Patrícia diz, ela diz: desista de desistir. Repita comigo isso: desista de desistir. Pastor, mas eu nunca desistiria. Deixa eu te falar a respeito de processos que levam a uma desistência. Alguém certa vez já disse que não se tropeça numa montanha, mas são pequenos pedregulhos que no meio do caminho vão se somatizando a essa queda que pode vir lá na frente. Paulo, ele menciona Demas como seu cooperador em Colossenses. Ele diz: Demas é o meu cooperador, e ele saúda Demas. Mas na sua última carta, em 2 Timóteo, escrevendo ao seu filho na fé, Paulo vai dizer: Demas, tendo amado, pois, o presente século, abandonou a fé. O que fez que um homem que é citado como um cooperador em Colossenses, chega na última carta, no último momento da vida do apóstolo Paulo, citado como um desertor, alguém que desistiu, alguém que abandonou a fé, alguém que foi inconstante, portanto, desistiu, abriu mão. E aqui, querido, quantas vezes, não venha me dizer,
Mas certamente você já ouviu esse toque na sua porta dizendo assim: desiste de tudo, solta tudo, dá um chute no pau da barraca e diz: é isso aí, então. Mas deixa eu te dizer, aonde essa informação vem? Essa informação vem na sua mente. E, possivelmente, quase que 100%, uma mente não renovada pela palavra. A Bíblia diz sobre nós embraçarmos o escudo da fé, Efésios capítulo 6, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo. As sugestões vêm na sua mente: desiste, solta tudo, abandona. Mas você embraça o escudo da fé e diz assim: eu não vou desistir. E faz como Jesus. Enquanto ele estava lá, no momento de tentação, o diabo veio. E todas as vezes ele rebateu com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu penso, querido, que está faltando mais a gente dizer isso no nosso meio. Eu penso que o motivo de muita frieza, inconstância e até desistências é porque está faltando mais a gente usar essa sentença: está escrito, está escrito, está escrito. E se está escrito, eu creio, isso é uma verdade para mim. Alguns estudos, querido, aqui eu trouxe 4 pontos para você na palavra sobre o perigo da inconstância. Mas alguns estudos científicos comprovam o que a gente está vivendo na nossa geração. Lembre-se, ciência e Deus, eles não brigam entre si, porque Deus criou a ciência. Sim ou não? Mas olha só o que a ciência diz: que esses estímulos rápidos, que as nossas mentes estão expostas. Você pega um Instagram da vida, ou outra rede social, enfim, e você vai lá, passando. O algoritmo, o que é o algoritmo, pastor? Aquilo que está por trás daquilo que você está vendo. De forma simplória, explicando para você. Ele foi criado para te prender naquela situação. Para que o seu tempo, algo tão valioso, algo tão precioso dado por Deus, e a gente jogando no lixo. E a gente fica lá. 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Ai meu Deus, pastor. Você acha que não? E há estudos comprovando, querido, que esse sistema dopaminérgico, ou seja, um sistema de recompensa que o nosso cérebro pede, quanto mais a gente dá, mais ele pede. Está associado a esse lugar de mentes que agora são menos tolerantes à monotonia ou dificuldade em constância. Olha só, que interessante isso aqui. O fato de a gente estar numa sociedade, numa geração onde está todo mundo, estímulo, dopamina, e a gente querendo, e o nosso cérebro entendendo: opa, eu não posso prender ele em algo que vai passar 40 minutos, 50 minutos, não, porque é muito tempo. Agora é coisa rápida, 3 minutos, 2 minutos já é muito. Quando nós somos convocados, querido, ao lugar de quietude na nossa alma, ao lugar de silêncio, muitas vezes, e aquietar nossa alma, para que a constância pura, genuína. Eu te digo, querido, tem muitos crentes que não conseguem ler a Bíblia, porque a mente está inquieta. Você diz assim: pastor, não é que eu não entendo. Não, é porque você está acelerado demais. É porque você está consumindo muito isso aqui. Isso nem é espiritual, isso é algo natural. Consumindo demais. E de repente, quando você vai parar, dificuldade de concentração. Não consegue parar e ouvir alguém por 30, 40 minutos. Gente, inadmissível no nosso meio. Você tem a mente de Cristo. Eu só quero te lembrar isso. Diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Então você pode sim se concentrar. Para com essa ideia de querer diagnóstico rápido. Porque fulano disse que eu tenho TDAH, que eu tenho isso. Ei! Você tem a palavra e ela é suficiente. Não estou desconsiderando, querido,
diagnósticos. Eu sou da área, eu entendo disso também, mas eu não me rendo a isso. Eu tenho ajudado pessoas lá fora, isso é uma ferramenta de evangelismo para lá fora. Está tendo dificuldade? Para, se concentra, pede sabedoria ao Senhor. Pai, me ajuda, eu não estou conseguindo. Mas não vai para o perigo da inconstância, porque isso pode te custar, e muito. O que a inconstância pode custar, pastor? A inconstância esfria. A inconstância faz com que eu e você negociemos princípios. A inconstância faz com que você pense errado, fale errado e creia errado. A inconstância te leva ao lugar de não construir nada sólido. Aí você vai ver e diz assim: eu comecei algo, mas não consegui concluir. Comecei um livro, pastor, mas não consegui terminar. Começa e termina, abençoado. Pastor, já comecei a fazer atividade física, mas não consegui. Eita glória, está falando Deus comigo. Estou chegando lá, amém? O pastor está de prova aqui. Comecei um livro, não consegui terminar. Começa e termina. O que a inconstância também proporciona, ou qual é o malefício dela? Você começa e não termina. E por fim, a inconstância mata. Diga comigo, inconstância mata. Como assim, pastor? Mata. Mata a voz do Espírito querendo ter acesso ao teu Espírito. Mata a influência da palavra na tua vida. Mata um lugar de obediência. Mata a honra que você tem pelos seus líderes. Mata a visão que você pode ter, o bom olho que você pode ter para com o seu irmão que está do seu lado. Inconstância mata e muito mesmo, gente. A Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte. E a gente precisa se cuidar quanto a isso. Amém? Abre lá comigo para nós finalizarmos Hebreus capítulo 12. Queria chamar o louvor aqui na frente, por gentileza. Hebreus 12. Enquanto o louvor começa a tocar algo aqui, eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que desligasse as luzes. Hebreus 12. Versículo 1. Diz assim: portanto também nós. Depois que ele falou em Hebreus capítulo 11 sobre a galeria da fé, ele vai citando homens testemunhos, homens que não tiveram a sua vida como preciosa, eles renunciaram tudo que tinham em obediência ao propósito de Deus na vida deles. Foi assim que escreveu a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, ele chega no mesmo contexto, na mesma ideia, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, também nós, diga, está falando comigo, visto que temos a rodear-nos de tão grande testemunho, nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e todo pecado, que tenazmente ou pegajosamente nos assedia, corramos com perseverança, com constância, a carreira que nos está proposta. E ele vai dizer como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Portanto, também nós, visto que estamos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado, tenazmente nos assedia, corramos
com constância, com perseverança. Deixa eu te dar também um conselho aqui. A constância que eu falei para você e a inconstância. A constância se vive no poder do Espírito, na orientação do Espírito. Sim, somos nós que fazemos. Sim, somos nós que decidimos. Mas essa constância, querido, não é um lugar isento do papel do Senhor na nossa vida. Nós sempre seremos dependentes do Senhor. Amém? Até para ser constante, nós somos dependentes do Senhor. E Ele vai dizer como? Olhando para Ele. Você vai se manter constante à medida que você concentra os seus olhos. Mantém os seus olhos fixos no autor e no consumador da sua fé, Jesus. O apóstolo Paulo também, ele cita, na verdade o apóstolo Paulo não, o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer, porque se formos fiéis, quantos sabem que se é condicional? Quantos sabem que se é condicional? Se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos servos de Cristo, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Em Apocalipse também, nas mesmas cartas que o Espírito exorta a igreja, há várias exortações que ele traz essa sentença aqui: ao vencedor, ao que vencer, ao que permanecer firme, ao que ficar até o fim, àquele que decidir ser constante e não abandonar o barco, receberá a coroa da vida. Lembre-se do que Tony Cook falou: ainda que a pressão esteja lá, a dificuldade esteja lá, mas a recompensa ela é eterna. Amém? De honrar o Senhor através da nossa constância, de não arredar o pé, de ser um crente, querido, de verdade, de não negociar princípios, de ter uma vida de fé constante. Está repreendido em nosso meio, querido, pessoas que um dia são, mas amanhã não são. Pessoas que a gente vê em fervorosas, mas que daqui a 2, 3 anos não estão mais. Cuidado. Você foi chamado para crescer, para avançar, para despontar no tocante ao propósito de Deus na sua vida. Mas não deixe a inconstância entrar, porque nós já ouvimos nessa noite que inconstância mata. Pastor, mas eu me pego assim, olhando e dizendo, eu não estou conseguindo ter força em mim mesmo para manter uma vida de fé, para manter uma vida de devocional, leitura da palavra, meditação na palavra, confissão da palavra. Pastor, eu estou simplesmente, eu apertei no botão do piloto automático, e eu deixei simplesmente, eu estou naquela situação de deixar acontecer naturalmente, né? Como diria alguém. Se você está nessa situação, querido, existe socorro e graça, misericórdia. Achegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Se você está aqui e não está conseguindo, eu queria a igreja toda de olhos fechados, orando no Espírito. O culto ainda não acabou. Na verdade, o que o Senhor quer fazer, Ele já tem feito desde o início. Mas eu creio que ainda há uma porção para pessoas aqui